Abra sua Bíblia no livro de João, por favor. Capítulo 8 de João. Nós vamos meditar daqui a pouquinho nessa palavra. Eu só quero compartilhar algo com você que eu ouvi ontem, no encontro de pastores que nós tivemos, que eu tenho certeza que, assim como me abençoou, vai abençoar você também. Amém? Comportamentos de um homem e de uma mulher de Deus, que tem que ser supervisionados por Ele mesmo. Porque se tem alguém que tem toda a liberdade para criticar você, é você mesmo. E você tem que ser um crítico das suas palavras, das suas atitudes. Imagine que tivesse uma câmera filmando você 24 horas de um dia. E aí depois você pegasse essa fita e você colocasse lá na TV da sua sala e você sentasse para assistir. Eu não sei se com você é assim também, mas eu tenho um hábito ruim de quando vê alguém fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa, primeiro a gente observa os defeitos. Primeiro a gente critica os defeitos, vê o que está errado, e depois, bem depois, a gente faz algum elogio. Só que nós deveríamos ser assim, pessoal, conosco mesmo. Se você pudesse, digamos que as suas palavras fossem comida, e você, tudo que falou num dia inteiro, você pudesse comer essas palavras, você seria nutrido ou você seria envenenado com as suas palavras? O que você fala, se fosse alimento, seria uma dose de vitamina na veia, ou seria um veneno mortífero? Porque não sei se vocês lembram, mas nós já falamos aqui das palavras, que o poder da vida e da morte estão nas palavras que saem da nossa boca. Então imagina que você pudesse fazer uma avaliação como cristão que você é, como homem de Deus, rodeado por ímpios, rodeado por familiares que não conhecem o amor de Deus, familiares, amigos, colegas de trabalho. Se fosse gravar os seus atos, eu sempre digo para as pessoas, se alguma coisa que a gente faz ninguém pode saber, então aquilo não deveria ser feito. Quem concorda? Porque se ninguém pode saber, é porque não é justo ou correto estar fazendo. Então eu queria que você gravasse isso, e todas as vezes que for falar algo, todas as vezes que for fazer algo, lembra assim, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, se fosse Ele aqui, porque cristão é alguém que segue a Cristo. Então, se eu sigo, eu tenho que ter Ele como meu exemplo. Para eu ser cristão, eu tenho que ser, primeiro, seguidor de Cristo. E para eu ser seguidor de Cristo, eu tenho que ter Ele como meu referencial, o meu espelho. Ou seja, fazer tudo o que Ele, no meu lugar, Ele faria. Como Ele agiria naquele momento em que alguém te calunia, que alguém te faz uma injustiça. Como você agiria com as pessoas que não pensam igual a você? Porque quando todo mundo concorda com a gente, é tão legal, né? Está todo mundo concordando comigo, aí eu fico feliz. Eu vou lá e abraço e sorrio. E quando as coisas não me são favoráveis, pessoal, quando eu falo algo e o que eu recebo em troca é crítica,
Quando você diz assim, puxa vida, eu fico em casa, eu limpo tudo, eu lavo tudo, eu arrumo tudo, e esse miserável chega em casa e ainda fala que a comida, que o feijão ficou sem sal, e tantas coisas boas que eu fiz. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa que tem me permanecido de pé. Tudo que eu faço é para Deus. O que eu faço para minha esposa, o que eu faço para os meus filhos, o que eu faço aqui na igreja, quando eu faço um favor para alguém, quando eu falo com alguém, eu tenho que me colocar, eu tenho que entrar nesse lugar. Sabe, esse lugar precisa ser ocupado por você. Porque se você for esperar pelos outros, abraço, carinho ou recompensa, você acaba se decepcionando muito. Quem está comigo? E aí, às vezes muitos abandonam a fé por conta disso. Quer saber? Largo de mão. Não quero mais saber. Se tudo que a gente fizer for para Deus, a gente vai se decepcionar menos. Amém? Não precisa você abrir, eu acho que eles conseguem colocar ali o que está lá em Salmos, capítulo 86, versículo 11. Mas se você for rápido o gatilho, abra também. Salmos 86, verso 11. Diz assim, ó: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Quando ele diz temer, não é ter medo, mas esse temer no sentido de respeito, de temor, reverência. Quando o salmista pede a Deus, me ensina o teu caminho, que eu vou andar na tua verdade, e faz o meu coração temer ao Senhor. Porque, pessoal, um coração que não é temente a Deus é um coração que pende para o pecado, que leva as coisas de Deus na brincadeira. Mas um coração que teme a Deus é um coração sensível. Fala comigo, sensível à voz de Deus. Ela pode estar num momento, sabe, de festa ou de luto, de muita alegria ou de muita tristeza, não importa. Quando Deus fala com ela, ela para tudo e ela ouve, ela atenta para a voz de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus fala conosco a todo tempo. No passado era uma raridade alguém ouvir a voz de Deus. Mas hoje, por causa do Espírito Santo, toda criatura, todo ser humano, se ele tiver um coração, qual foi a palavra que você falou? Um coração sensível, ela vai ouvir Deus falando com ela. Vão ter momentos na sua vida que isso vai ser muito nítido, a voz de Deus, que vai parecer que tem uma pessoa atrás da porta, atrás do outro lado da parede falando com você. Vão ter outros momentos que vai ser aqui, ó, na igreja, na hora em que o pastor estiver pregando. Vão ter outros momentos que vai ser na madrugada, quando você acordar de repente, do nada, sabe? Normalmente durmo feito uma pedra, pastor, mas de madrugada, outro dia eu acordei e meu coração ardia para eu pedir perdão para o fulano, para eu pedir perdão para a fulana, para hoje eu começar a ser diferente. Enfim, são N situações que você vai ouvir a voz de Deus. E digo mais, vão ter outros momentos que Ele vai usar pessoas que nem crentes são para falar com você. Não sei se você conhece a história que Ele usou a mula de um rapaz que estava montado na mula para falar com ele. Quando Deus quer falar e nós temos um coração sensível, então nós entendemos. Por isso que o salmista diz assim, ó: dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Peça para Deus: Senhor, faz o meu coração ser sensível à tua voz. Depois Deus faz uma declaração de Davi. Deus diz assim, ó: achei o meu servo Davi.
um homem cujo coração é igual ao meu. Para ter um coração igual ao coração de Deus, o primeiro passo é você ter um coração sensível à voz de Deus, reconhecendo sim as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, mas sempre pronto para ouvir. Vai ter um momento que ele vai falar com você que vai ser a coisa mais querida do mundo. Ele vai falar que vai abençoar a sua família, que vai abençoar teu filho, sabe, que vai dar certo aquele negócio da casa, aquele negócio, enfim, ele vai falar coisas do teu agrado que você vai pular de alegria. Mas ei, meu irmão, vai ter momentos que Deus vai falar com você, que você vai arrupiar dos pés à cabeça, que você vai fazer até cara e boca, para dizer assim, não, isso não, sério mesmo? Nem sempre a voz de Deus vai ser do teu agrado, mas é a voz de Deus, e tudo que Ele fala é o melhor para você. Quem crê nisso? É o melhor para a sua vida. Coloque a mão no teu coração, por favor, curva a sua cabeça, olha assim, Espírito Santo, eu te peço agora, que o meu coração, a partir de hoje, seja sensível à tua voz, e que eu possa entender e compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, e que o meu eu, o meu ego, o meu orgulho caia por terra e prevaleça a humildade, a sinceridade e a fidelidade ao Senhor por todos os dias da minha vida. Diga amém. Amém? Olha que oração simples, mas poderosa. Agora vamos aqui, João capítulo 8, no versículo 1 em diante. Vamos meditar no que aconteceu aqui. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, dizes o quê? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Bom, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou ler depois o restante. 3 coisas me chamam a atenção nessa palavra, nessa mensagem. A primeira é que eles pegaram a mulher despida, nua, trouxeram a mulher aonde tinha uma multidão pregando a palavra Jesus, e colocaram a mulher no meio deles, na frente de Jesus, e contaram para todo mundo o que essa mulher tinha feito. Relataram para que todo mundo ouvisse o que essa mulher tinha feito.
A segunda coisa que me chama a atenção é que quando Jesus, escrevendo no chão, acredito eu, nas entrelinhas, leio isso, para não olhar para a mulher totalmente nua, ele baixa a cabeça, como quem está escrevendo no chão, disfarçando aqui, entre aspas, para dar um tempo para ver se aquela cena mudava. E ele, como que não estava ouvindo o que eles diziam, fez um silêncio e ficou ali escrevendo. E os homens insistiram, dizendo assim, ó: a lei de Moisés diz que se uma mulher for pega nessa situação, ela tem que ser apedrejada. O que você diz? Por que eles falam isso? Por que eles usam a lei nesse momento? Para que eles tivessem motivo para condenar Jesus à morte. Porque se Jesus diz, se a lei manda, vai lá e faz, Jesus seria o culpado da morte daquela mulher. Mas olha a saída, terceira coisa, olha a saída de mestre, de quem ama, de quem tem compaixão. Ele diz, bom, então faz o seguinte, vocês querem matar ela? Tá bom, então vamos começar da seguinte forma, pegue uma pedra cada um, e comece a tirar a pedra, primeiro, aquele que não tem pecado. E continua escrevendo. Por ele ser Deus, ele já sabia do resultado. Mas eu fico imaginando essa cena, pessoal. Tenta se transportar para esse momento. Jesus diz assim, ó, você que não tem pecado, você está liberado para dar a primeira pedrada, mas tem que ser bem na cabeça. Aí a Bíblia diz que todos começaram a sair. Ei, não foi só quem estava acusando a mulher, porque você vai ver aqui comigo que começaram a ser pelos mais velhos até os, ficando só Jesus e a mulher. Tinha uma galera ali ouvindo a palavra, mas que também foi acusado pela sua consciência, porque a Bíblia diz, quando eles ouviram essa resposta, a própria consciência deles os acusou. Eles começaram a olhar para dentro de si. Eles começaram a ser críticos. Lembra quando a gente começou falando hoje para você? Eles botaram a fita das atitudes deles. Eles começaram a ouvir as palavras deles. E eles entenderam. Eu vou voltar ali, mas só para fazer um parêntese. 1 João 1,8. Agora não João, mas 1 João 1,8. Eles entenderam isso aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, o que está escrito aqui, igreja? Enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Não é que Jesus queria condenar todo mundo. Jesus queria, porque ele não quer, Jesus, presta atenção nisso aqui, pessoal. Jesus, ele não quer trazer o pecado da pessoa à tona, porque ele já conhece os nossos pecados. Ele quer manifestar o perdão dele, para que aquele pecado seja apagado. Glória a Deus. Mas ele precisa que o pecador, na condição de pecador, reconheça os seus pecados, reconheça que é falho. Ele não queria humilhar aqueles homens que estavam humilhando aquela mulher, porque o que aqueles homens fizeram, nós fazemos muitas vezes, quando a gente só aponta para os defeitos, para os erros, para os pecados dos outros. O que tem que crescer, o que tem que subir o nível, não é o tamanho do pecado, mas a grandeza do amor e da misericórdia de Deus para todo e qualquer pecador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Existem muitas pessoas que por causa disso
ela se menospreza diante do Senhor. Há quem diga assim: eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou tão falho. Eu tenho tantos erros. Pessoal, deixa eu te ensinar uma coisa. Não é por mérito. Não é por mérito. Se fosse por mérito, nós estaríamos todos desgraçados. A palavra é feia, mas uma pessoa desgraçada é uma pessoa sem a graça de Deus. E se não fosse o amor e a misericórdia dele, nós estaríamos todos desgraçados. Mas por causa do que ele fez, então nós somos cheios da graça de Deus. Diga glória a Deus. Volta lá por favor em João. Vamos terminar o texto. Quando Jesus levanta a cabeça, não tinha mais ninguém. Sumiu todo mundo. Acusados pela sua própria consciência, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele dá ali para essa mulher uma nova chance. Você tem que se dar uma nova chance. Olha para mim, ó. Você precisa se dar uma nova chance, porque Jesus já te deu uma nova chance de ser feliz. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito sentimental, conjugal, familiar, espiritual, seja qual for o âmbito, que você diz assim: aqui eu fracassei, pastor, aqui deu tudo errado para mim. Você tem que se dar uma nova chance, porque Jesus já te deu uma nova chance. Mas ninguém acredita, pastor, em mim. O que eu falar parece que não muda nada. Eu como mãe, como marido, como esposa, como chefe de família, como empresário, se dê uma nova chance. Sabe por quê? Porque Jesus já te deu uma nova chance. Você pode dizer glória a Deus por isso ou não? Ele te dá uma nova chance, ele acredita em você. Aliás, tudo que ele fez é porque ele sabe que por pior que seja a pessoa, se ela é humilde, se ela reconhece que precisa da graça de Deus, a vida dela é transformada. Se ela confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o único Senhor da vida dela, a vida dela se transforma. E você esquece o problema dos outros, o pecado dos outros, e agora você começa a vigiar, a cuidar da sua própria vida, da sua salvação. Porque você quer condenar um prédio torto? Você quer mostrar um prédio torto? Não fique falando que o prédio está torto. Basta você construir um prédio reto perto dele. Você quer condenar as coisas erradas desse mundo? Não fique apontando o dedo para as coisas erradas desse mundo. Faça as coisas certas nesse mundo. Você quer condenar a injustiça desse mundo? Não adianta ficar postando nas redes sociais a injustiça desse mundo, os injustos desse mundo. Seja justo nesse mundo. Você quer condenar quem faz coisa errada? Não fica apontando o dedo para quem faz coisa errada. Comece você a fazer a coisa. Vocês estão comigo, gente? Ô pessoal, me ajuda aí. Basta você começar a fazer a coisa certa. E a pessoa que está fazendo a coisa errada, perto de você, fazendo a coisa certa, vai ficar constrangido, vai ficar com vergonha, vai dizer: puxa vida, que vergonha. Olha só, eu falando tudo isso, me achando o bam, e aquela pessoa ali tão humilde, cheia de verdade no que fala e no que faz. São essas as pessoas que Jesus, ele está à procura. Quando ele levantou os olhos, não tinha mais ninguém. Ele não condenou ninguém. Ele não apontou o dedo para ninguém. Ele não queria
humilhar ninguém, acusar ninguém. Ele disse: eu não vim aqui para acusar, eu não sou acusador. Porque se o nome é diabo, o apelido é acusador, viu, pessoal? Ninguém é acusado por Deus, mas é acusado pelo maligno, para te frustrar, para te entristecer. Nós vivemos numa sociedade injusta, onde o certo passou a ser o errado e o errado passou a ser o certo. O que eu tenho que fazer como cristão, como igreja? Ficar acusando os outros? Ficar apontando o dedo? Ô camarada, você está errado, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. Não, eu vou perder meu tempo com isso. Sabe, se a igreja parasse, os pastores que pregam, os obreiros que pregam, a igreja num todo, os membros da igreja, parasse de ficar levando para Deus o pecado dos outros e levasse para os outros, para o povo, o amor de Deus, nós teríamos uma igreja avivada nesse mundo. Nós teríamos pessoas tementes a Deus. Amém? Não crentes de final de semana. Desculpa. Nós teríamos homens e mulheres de Deus de verdade. Porque o que tem de crente de final de semana, pessoal, não é brincadeira. Sabe o que é crente de final de semana? Que só lê a Bíblia no domingo quando está na igreja, que só ora no domingo quando vem na igreja, que só jejua uma vez por ano. Crente de final de semana. Só que o diabo não é diabo de final de semana. Ele é todos os dias. Aliás, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor o tempo todo, fazendo o quê? Rugindo, faminto a fim de devorar-nos. Eu não posso ser cristão de final de semana. Eu tenho que ser cristão dentro da minha casa, cristão no meu trabalho, na rua, no claro, no escuro, com um monte de gente vendo, sem ninguém vendo. Eu tenho que ser homem de Deus, aonde quer que eu esteja. Não me preocupar mais com o que o mundo faz, não levar mais para Deus o que o mundo pratica, tentando me justificar. Deus, eu fiz isso, mas o fulano, o beltrano, o ciclano também fez. Não, porque tem pessoas que são assim. Aqui em Blumenau, graças a Deus, né, não tem ninguém assim. Mas por aí tem gente que ela diz assim: bom, eu fiz isso, mas e o fulano que fez aquilo? E a fulana que faz aquilo? Quem está comigo, gente? Ela tenta se justificar, sabe? Um erro não justifica o outro. Pare de levar a Deus as iniquidades e leve para as pessoas o amor de Deus. A melhor forma de você condenar, de você denunciar, essa palavra eu estava procurando faz horas já e não vinha. A melhor forma de você denunciar o errado, não é falando que está errado, é você fazendo o que está certo. É a melhor forma para você denunciar. Você quer ser um diferencial nesse mundo? Mostre o que está errado, fazendo o que está certo. Quando essa mulher olha em volta, fica imaginando comigo, olha em volta dela e não vê mais ninguém, ela deve ter sentido um alívio tão grande. Ela deve ter sentido uma paz tão grande no coração. Jesus disse: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. Vá. E o quê? Vai, não peques mais. Glória a Deus por isso. Nesse momento, ela foi lavada, perdoada pelo Senhor Jesus. O papel da igreja, você lá dentro da sua casa, ao invés de acusar ou condenar aqueles que não são de Deus pelos erros deles, envolva eles com o amor de Deus, com a essência do Espírito Santo. A mudança que você quer nos seus familiares começa em você. O primeiro a mudar somos nós, porque como igreja, olha, honestamente, eu falo por mim, tá, pessoal? Honestamente, como igreja, nós estamos muito longe de receber uma nota 6 ou 7, como igreja. E nós temos o que o mundo não tem. Se as pessoas lá fora descobrissem
quem é o Deus que nós servimos, não ficaria nenhuma delas lá fora, gemendo nas garras do diabo. Mas quem tem o papel, a responsabilidade de levar o que nós temos recebido aqui dentro, somos cada um de nós. Deus quer transformar a sua vida, ok? Sim ou não? Mas Ele quer transformar outras vidas através da sua. Ele não chamou você para ser uma exclusividade. Esse aqui é o meu exclusivo. Não, Ele chamou você, Ele chamou a mim com um único propósito: revelar o amor dEle para mim e revelar o amor dEle através de mim. Diga glória a Deus. Você entendeu isso? Então vamos lá, diga assim: Deus me chamou com dois propósitos. O primeiro, revelar o amor dEle para mim. Segundo propósito, revelar o amor dEle através de mim. Aleluia. Amém? Através de mim. Isso aqui, vou revelar o amor de Deus através de mim. Jesus te ama, tá? Não esquece disso. Eu posso fazer muito pouco por você, mas eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Estou cumprindo o propósito de Deus, pessoal. Não estou sendo um poço de entulho, estou sendo uma fonte a jorrar. Sabe, porque se nós deixamos de ser uma fonte a jorrar, viramos um poço cheio de entulhos. Se você para de jorrar, se você já viu uma fonte jorrando, e depois você voltar lá naquele mesmo lugar, 10 anos depois, e aquela fonte parou de jorrar, você pode estar certo que aquele lugar virou um poço cheio de entulhos. E nós temos que ser essa fonte a jorrar, todos os dias. E Jesus jorrava amor naquela mulher, jorrava amor para aquela mulher. E os outros jorravam acusação, mediocridade. Sabe o que é mediocridade? É você condenar os outros daquilo que você faz. É apontar o dedo dizendo que está errado e virar as costas e fazer a mesma coisa. Sabe, tem muita gente falando aquilo que os outros não devem fazer e fazendo eles. Dizendo que está errado. Fulano, não faz isso, está errado. Mas ela pratica. Se as pessoas, elas não fizessem o que elas dizem para os outros não fazer, ela ia jorrar o amor de Deus o tempo todo. E se ela fizesse o que ela prega para os outros fazer, quem compreende? O pai que fala para o filho: filho, é assim, filho. Não mente, filho. Como diz o seu Nunes, o testemunho dele, antes de se converter. Não é, seu Nunes? Não mente, filho, não mente. Não pode mentir. O telefone toca, o filho atende. E você: pai, quer falar contigo, pai. E você diz para o filho assim, avisa que eu não estou. É uma coisa tão pequenininha, mas que demonstra como nós vivemos no dia a dia, pessoal. É nos detalhes que Deus conhece cada um de nós. Aí você diz assim: quer saber, a partir de hoje eu vou viver o que eu falo, eu vou viver o que eu prego. Você vai sofrer injustiça, por isso que você sofre calúnias, por isso que falam que você virou um careta, que fizeram lavagem cerebral na tua cabeça. Claro. Como é que pode uma pessoa... Imagina essa mulher. Você imagina essa mulher, foi colocada diante de uma igreja lotada, um templo cheio, nua, um monte de camarada pegando pelos braços dela, pelos cabelos dela, empurrando ela a porta dentro, dizendo assim: foi pega com homem, foi pega com homem casado, está adulterando, tem que matar, tem que apedrejar. Você imagina depois, as pessoas que estavam ali vendo essa cena, encontram essa mulher servindo Jesus, seguindo Jesus. Das duas uma: ou ela ia ter que levantar a cabeça e não ligar mais porque iam falar dela, e olhar para si mesma, ou então ela não ia nem sair de casa mais. Ela ia ficar depressiva,
ela ia cair numa cama, ela ia cometer o suicídio, ela ia cortar os pulsos dela, ela ia tomar todos os comprimidos dentro da casa dela, ia botar uma corda no pescoço dela. Mas é que quando o perdão vem, ei, pega essa, quando o perdão vem, tudo muda. Quando o perdão vem, tudo se transforma. E você não se preocupa mais com a vida dos outros. Você vai fazer o certo. Você vai praticar a justiça. Ah, mas o meu marido não pratica, mas eu vou praticar a justiça. Ah, mas o meu marido não quer, mas eu quero. Ah, mas a minha esposa não quer, mas eu quero. Porque a salvação, diga-se de passagem, é individual. Glória a Deus, igreja. Eu não vou entrar mais um ano nesta situação. Vou me entregar ao Senhor Jesus. Eu vou confessar Ele como meu Senhor. Eu não vou ficar dando ênfase mais porque está errado. Eu vou dar ênfase para o que é certo, praticando a justiça. As pessoas vão olhar para você com os olhos desse tamanho assim, ó. Vão olhar para você e vão dizer assim: meu Deus, o que aconteceu? Quem te viu e quem te vê, o que está havendo com você? E você não vai viver mais, preocupado se os outros estão aplaudindo ou reprovando. Você está preocupado agora se Jesus está feliz com você. E isso é bíblico, viu? A Bíblia diz que no meio de uma geração perversa, Deus decidiu acabar com a humanidade. Deus decidiu matar todo mundo. Ele disse: eu cansei. A Bíblia diz que Deus cansou da humanidade, se arrependeu de fazer o homem e estava prestes a acabar com tudo. E ele olha e ele viu Noé. Ele viu Noé. E porque ele viu Noé, a Bíblia diz que ele se agradou de Noé. E no original, no grego original, quando a Bíblia fala assim, e Deus se agradou de Noé, no original quer dizer assim, Noé fez Deus feliz. Amém? Ele olhou para a terra e falou: vou acabar com toda essa raça, não vai ficar nenhum, vai vir um dilúvio, vai chover até encher tudo. E ele olha, de repente, opa, peraí, aquele ali está me fazendo feliz, esse eu vou salvar. Lembra que eu falei do coração sensível no início? Lembra? Muito bem. Ele falou para Noé: Noé, vai chover na terra. Se eu falar para você que vai chover hoje, você se assusta? Hein, gente? Por que não? Porque normal, chove toda hora, está chovendo há 20 dias já. Mas e para alguém que não conhecia chuva? Falar para alguém que vivia na terra, cuja terra não era molhada com chuva, não chovia, não existia chuva. A Bíblia diz que o que molhava a terra era um orvalho, era uma umidade que saía da terra, a própria terra se umidificava. Nunca tinha chovido. E Deus fala: ó Noé, se eu falar Moisés, você me corrija. Ô Noé, vai vir uma chuva impetuosa, ô Noé. Sabe o que você vai fazer? Eu quero salvar você. Eu quero salvar você e a tua família dessa perversidade. Eu vou acabar, vou lavar tudo. Mas você me faz feliz. Você me agrada. No meio de uma geração incrédula, Noé. Sabe o que você faz, Noé? Faz uma arca. Faz uma arca. Corta a lenha, corta a tora, faz uma arca de medida de tal, altura tal, comprimento tal, tantos andares. Aí Noé chega para os filhos dele, né? Fala assim: ei, Deus falou comigo, vai chover, né, amor? Vai chover e vai encher tudo, vai morrer todo mundo, mas Deus vai salvar a mim e a minha família. Uma semana, tudo bem, porque talvez os 3 filhos viraram um ponto e falaram assim: ele está meio doido, mas isso passa. Ele ficou maluco, mas isso vai passar. Daqui a pouco ele dorme, deve ter batido a cabeça ali, né? Andando ali, bateu a cabeça. E amanhã, uma semaninha,
Porque levanta tudo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cortando lenha para fazer uma arca. E os filhos, não, vai passar isso aí, 7 dias. 20 dias. 1 mês. 1 ano. Ué, gente, ele está doido. Você imagina a pilha de lenha no quintal da casa de Noé. Pensa comigo. A pilha de madeira em volta da casa de Noé. Noé tinha uma missão. Diga assim, Noé tinha uma missão. Qual era a missão? Ser madeireiro. Fazer a arca. Mas ele poderia ser um melhor madeireiro daquela região. Só que essa não era a missão que Deus deu para ele. Alguém podia chegar e falar assim, Noé, pode me vender umas tábuas, umas toras, alguma coisa aí para eu poder fazer ali uma cama, fazer uma mesa? Noé tinha uma missão, porque ele tinha um coração sensível à voz de Deus. Quando a pessoa tem um coração sensível à voz de Deus, e ela deixa de se acusar e se preocupar com os outros, então ela cumpre a missão que Deus deu para ela, para salvar ela mesma, e quantos mais ela puder salvar. Você pode dar uma glória a Deus? Quantos mais ela puder salvar. Aí passa 2 anos, de repente já faziam 10 anos que Deus tinha falado com Noé. Você sabe quanto tempo ele levou para fazer a arca? Quantos? 40 anos? Não. Quantos? Estão lendo a Bíblia, né, pessoal? Quantos anos? 100 anos. 100 anos. Tem gente que em 2 meses abandona o barco. Tem gente que com 1 ano, uma oração que ela faz não é atendida, uma coisa difícil que acontece, ela abandona a missão. Ela deixa de ser um construtor de arca e vira um vendedor de madeira. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Ela usa o que Deus deu para ela, sim, mas para fazer as coisas de benefício dela. Noé poderia usar o que Deus deu para ele, a madeira toda da arca, para ele trazer benefícios para si mesmo, para viver aqui embaixo uma vida farta. E quando viesse a chuva? E quando chegasse a tempestade, minha irmã? Vendeu toda a madeira, gastou tudo que Deus deu, não investiu naquilo que Deus declarou e determinou. Gastou a madeira, estava morando bem, estava comendo bem, estava viajando para todo que é país, veio para o Brasil, foi para o Paraguai. Noé virou um viajante, só comia salmão ao molho de alcaparra. E veio o dilúvio. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não mude o teu foco das coisas de Deus. O que Deus te deu é para você cumprir uma missão. E se você não cumprir essa missão, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, vamos colocar num todo, nós, se fizermos isso, vamos afundar junto com esse mundo. O que afogou o mundo, elevou Noé. Glória a Deus. O que destruiu o mundo, elevou Noé. Ele entrou na arca, botou um casal de bichos para dentro da arca, botou os filhos dele, botou as noras dele para dentro da arca, e a Bíblia diz assim, ó, Deus fechou a arca. Deus lacrou a arca por fora, para ninguém entrar e ninguém sair. 40 dias e 40 noites. Para de chover. Leva mais não sei quanto tempo para a água baixar. E Noé botar o pé para fora da arca. Deus abre a arca. Quando Noé desce em terra firme, a Bíblia diz, ele levanta um altar e adora o Senhor. Aleluia. Amém? Ele levanta um altar e ele coloca sobre o altar a sua oferta de sacrifício e adora o Senhor. Depois de ter cumprido a missão, depois de ter chegado no topo, não esqueça, é tudo para a glória de Deus. Ele quer elevar você. O mundo está afundando, e você pode ler em Mateus,
Jesus diz assim, ó: como eram nos dias de Noé, assim será os dias que antecedem a vinda do Filho de Deus. Muitos só se casavam e davam em casamento, ou seja, só pensavam nos prazeres. Pega a tábua que é para fazer a arca e vende para fazer dinheiro. Ou seja, muda a visão, muda o foco. E aí vem o dilúvio e afoga todo mundo. Jesus já te perdoou. Poxa vida, ouvi até um ronco agora, gente. De novo, Jesus já te perdoou, já te lavou, já te purificou, já te redimiu. Agora é só você se levantar, ir e não pecar mais.